Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Bom, primeiramente agradeço a presença de todos, né, a disponibilidade do tempo para participar desse evento. Agradeço à Câmara de Comércio Brasil-Canadá por abrir esse espaço para esse debate de um tema tão relevante, tão atual e que impacta, né, o nosso dia a dia, já vem impactando há uma semana. E agradeço também, em especial, ao colega Gilberto Sudré, que aceitou gentilmente o convite para participar desse debate e enriquecer com a sua experiência na área de segurança da informação. Eu sou Amanda Carvalho, sou advogada, sócia gestora da área civil do Davi Ataíde Advogados, e a nossa atuação é focada na assessoria jurídica empresarial, de forma preventiva e contenciosa. Nós estamos sediados no Espírito Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e uma das nossas missões é justamente fomentar o debate de temas relevantes para o direito e também para a sociedade, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela tem pouco tempo de vigência, exatamente uma semana, então, mas já foi publicada desde 2018, né? Então, apesar de ter uma vigência recente, já é um assunto que está na pauta aí há aproximadamente 2 anos. Eu, Gilberto, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de debater sobre esse tema em conjunto no ano passado. Então, por isso, por mais complexo que esse tema seja, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar sobre a LGPD, já tem uma noção básica do que seja, e já está sentindo os efeitos, né, no cotidiano, principalmente das empresas que tratam dados pessoais, para não dizer todas. Então, o nosso foco hoje será mais na parte de boas práticas e governança, especificamente no que se refere aos aspectos jurídicos. A gente vai abordar mais a questão contratual, como eu vou falar um pouco mais adiante. O Gilberto vai tratar das questões mais relacionadas à segurança da informação, atendimento das normas da ISO. Então, a nossa proposta hoje é essa. Quem tiver pergunta já pode deixar no chat, né? Porque a gente pretende que o evento seja dinâmico, conte com a participação de todos. Nessa última e primeira semana, né, de vigência da LGPD, eu tenho percebido uma verdadeira corrida em relação à adequação contratual, não só com contratantes, parceiros, né, fornecedores, mas também com os próprios titulares de dados. Então, me parece que é um tema muito relevante, muito atual e que gera muitas dúvidas, né? Então, a gente também teve aí nessa primeira semana ações provocadas pelo Ministério Público do Distrito Federal, que já era bem atuante antes da vigência da LGPD, agora muito mais, e ações também propostas pelos próprios titulares de dados. Então, me parece que esse é o momento perfeito para essa discussão. E acredito que na área de segurança da informação também não tenha sido diferente. Então, vou passar a palavra para o Gilberto, também para ele se apresentar e fazer suas considerações iniciais e dar o panorama aí na área de segurança da informação de como tem sido essa primeira semana. Boa tarde a todos me ouvem bem? Tranquilo? Quero agradecer primeiro o convite da doutora Amanda, que gentilmente me convidou para fazer esse rápido debate aqui sobre a LGPD, e basicamente uma visão, no meu caso, um pouco mais técnica, na parte de normas da ISO também. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou perito, especialista na área de computação forense, sou perito da área de computação forense, especialista na área de segurança da informação, tenho certificação da Cisco na área de CyberOps e na área de CCNA, também sou certificado pela Exim na área de privacidade e proteção de dados. Eu sou diretor da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a APECOF, e sou professor da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, da Academia de Polícia, na verdade, na área de computação forense também. Sou membro da HTCIA e sou um dos integrantes do Laboratório de Pesquisa na área de computação forense e segurança da informação que temos aqui no Estado. Além disso, sou comentarista de tecnologia da CBN Vitória e da TV Gazeta. Além, diretor da GES, Segurança da Informação e Computação Forense. Né? Então, essa é a minha atuação aqui. É realmente um tema que está agora em ampla discussão.
A gente tem uma lei em vigor, mas a Agência Nacional ainda não está plenamente estabelecida, temos uma série de dúvidas em relação a isso. A lei tem uma série de interpretações, que quem vai nos dar essa interpretação é a ANPD. Vamos ver como é que isso vai se decorrer. Então, às vezes, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, e fique à vontade quem está nos assistindo aqui, nossos participantes, para mandar perguntas pelo chat, que vai ser um prazer poder trocar alguma ideia aí com vocês. Tá mute, seu... Ok. Então, vamos começar aí falando sobre contratos na LGPD. Bom, para falar de boas práticas e governança, a gente precisa necessariamente passar pelo artigo 50 da LGPD, que é o dispositivo que dá o norte para os agentes de tratamento de dados, controlador e operador, no sentido de indicar quais as medidas devem ser adotadas nesse momento, né, de adoção de boas práticas e governança. E é importante notar que esse artigo, ele dá liberdade para o agente de tratamento estabelecer o seu próprio modelo de governança. Então, a lei ela não impõe um modelo fixo e, pelo contrário, né, ela deixa brechas, deixa uma abertura para o agente de tratamento ir além do que o artigo 50 estabelece, que é apenas um conteúdo mínimo. E a LGPD, de um modo geral, é realmente uma norma aberta que permite, né, que cada um adeque ela à sua própria realidade. Então, cada empresa vai precisar buscar o seu próprio caminho rumo à jornada de implementação da LGPD e rumo à adoção de boas práticas e governanças, que nada mais é do que o estabelecimento de regras que permitam o tratamento, as operações de tratamento de dados de forma segura, legal e organizada. É também no artigo 50, no caput do artigo 50, que a gente encontra a relação entre governança, boas práticas e contratos, porque estabelece que essas medidas incluem a definição de responsabilidades, de obrigações para todos os agentes de tratamento, né? E aí a gente esbarra na figura do controlador, que é quem toma a decisão sobre os dados, e do operador, que é quem age em nome do controlador. Mas até a gente chegar nessa fase de revisão, aditamento de contratos e gestão de contratos, a gente tem que passar pelas fases anteriores de implementação da lei, até para que a gente possa fazer de maneira correta essa questão contratual. A primeira fase, então, a gente tem aí o mapeamento da operação, que nada mais é do que a compreensão do fluxo de dados, e aí a empresa começa a observar com quais dados ela lida, como, por quê e até quando. É todo esse ciclo de vida dos dados dentro da operação, e a partir desse conhecimento ela consegue identificar os riscos, né? Ela faz o gap analysis, onde ela identifica as fragilidades e as desconformidades com a lei. A partir desse conhecimento é que ela começa a terceira fase, ou pode até ser dividida em mais fases, né? Essa divisão aqui é meramente para fins de apresentação, outros profissionais subdividem em mais fases, mas o procedimento no final é o mesmo, né? Então, depois da identificação dessas falhas, a gente vai arrumar a casa e vai fazer a implementação do plano de adequação à LGPD. Como? Revisando tudo o que foi identificado de falha e corrigindo. E é aí que entra a revisão documental e a revisão dos contratos. E aí, nas relações contratuais que interessam à LGPD, a gente tem as relações entre o controlador e o operador, ou mais de um controlador e mais de um operador, e também as relações com o titular dos dados pessoais. Relativamente ao controlador e operador, que deve ser o nosso foco hoje, o cuidado começa pela avaliação desse parceiro.
Então, eu tenho que apurar qual é o nível de maturidade dele em relação ao cumprimento da LGPD. Eu preciso adotar diligências no sentido de verificar quais medidas ele já adotou, quais ainda ele vai adotar, se ele tem uma pessoa, um time na empresa, enfim, fora da empresa, responsável por tratar essas operações. Deixa eu só colocar o chat aqui para eu ir vendo as perguntas. Não estou conseguindo ver as perguntas, mas depois a gente vai respondendo. Bom, em quais diligências, como que eu vou adotar essas diligências para verificar se o meu contratante está em conformidade com a LGPD? Bom, você pode estabelecer questionários, formulários, onde ele vai preencher com as declarações sobre como ele vem fazendo esse tratamento de dados pessoais dentro da empresa. E essas declarações, elas vão constar no contrato como sendo declarações verdadeiras, obviamente, e vão passar a fazer parte integrante desse contrato. Então, lá na frente, você tem como comprovar que você obteve essas informações. Você pode também exigir certificações do seu parceiro, certificações que até o momento eu desconheço existirem no Brasil, mas eu já sei que tem empresas que estão trabalhando no sentido de disponibilizar essas certificações, e você pode também, a depender da criticidade dessa operação e da sensibilidade dos dados, fazer auditorias em loco. E aí você pode ir na empresa com seus colaboradores ou pode contratar um terceiro responsável por essa auditoria, onde você vai verificar se é um parceiro realmente que está no mesmo nível que você, pelo menos, em relação ao cumprimento da LGPD. Em relação às cláusulas contratuais, e aí naquele momento de formalizar o contrato ou de editar em relação aos contratos que já estão em curso, você tem que observar uma cláusula de confidencialidade que aí vai além daquela obrigação de não poder divulgar os dados, né? A confidencialidade vai abranger naturalmente essa obrigação de não divulgação, mas também tem que estar contemplado que as pessoas que vão ter acesso a esses dados na operação é o mínimo necessário para que ela seja executada, para que o contrato seja realizado. A gente pode estabelecer também o dever do operador tratar os dados de acordo com as finalidades determinadas pelo controlador. E aí, da parte do operador, que é quem vai receber essas instruções, também é importante que ele exija que essas instruções sejam claras, sejam exatas e sejam expressas, para que ele possa se resguardar de que efetuou o tratamento de acordo com o que foi estabelecido. E se de repente ele se deparar com uma situação de tratamento que ele acredite que seja inadequada, naturalmente ele não deve fazer isso e deve justificar por escrito, né, por que não cumprir aquela determinação do controlador. Uma outra obrigação importante é o dever de cooperação entre as partes. E esse dever de cooperação é muito mais do operador para com o controlador, né? Porque o controlador é quem vai ajudar, o operador, desculpa, é quem vai ajudar o controlador a elaborar o relatório de impacto, na elaboração do relatório de tratamento de dados, e deve ter principalmente a obrigação de que ele informe imediatamente ao controlador eventual incidente. E vai além de informar que aconteceu um incidente, ele também precisa cooperar na adoção de medidas de correção, mitigação e resposta a esses incidentes. Um outro ponto de atenção é a subcontratação. Então, você tem que estabelecer se pode ou não haver a subcontratação e como vão ser os termos dessa subcontratação. Um outro ponto de atenção é o direito do controlador realizar auditorias, inclusive podendo fiscalizar as instalações do operador. Como eu disse, essa é uma diligência que a gente estabelece na fase pré-contratual, mas que ela tem que ser mantida durante toda a operação, e novamente volto a falar, a depender
da criticidade da operação e da sensibilidade dos dados, porque naturalmente você não vai conseguir fazer isso com todos os seus fornecedores, dependendo do tamanho das empresas e do volume de operações que se tem. Nesse momento de auditoria, é muito importante que se resguarde o sigilo comercial e industrial, né? A questão do segredo. Então, as partes têm que ter um bom senso e estabelecer um limite nesse sentido para que não haja essa devassa de segredos industriais e comerciais. Outro ponto de atenção que ocorre quando o contrato se encerra é como os dados vão ficar, né, em razão disso. Então, quando acontece o término do contrato, é possível a gente estabelecer que a portabilidade desses dados, e aí colocando um prazo para que haja a portabilidade, e até estabelecendo também os custos que vão decorrer disso, ou exigir que os dados sejam excluídos ou devolvidos, e aí sempre prevendo prazo e custos para que isso seja realizado, para evitar discussões futuras. Também é muito importante a previsão de revisão imediata no caso de constatação de uma conformidade de elevado risco, de natureza grave. Quando a gente trata de uma infração de natureza grave, como, por exemplo, está fazendo uma auditoria e constata uma falha dessa natureza, é importante que você tenha a possibilidade de rescindir imediatamente para minimizar os riscos. Agora, se a gente está diante de uma infração de natureza leve, ou que pode ser corrigida, que é de fácil adequação, e aí até pela questão do princípio da manutenção, dos contratos, da segurança jurídica, é importante ter uma cláusula que permita notificar a outra parte, estabelecendo um prazo para que ela corrija isso e se adeque. E qual vai ser esse prazo? Depende da complexidade da medida que se exige, né? Então, é interessante fixar um prazo mínimo inicialmente, mas com a possibilidade de flexibilização para mais ou para menos, dependendo da complexidade do caso concreto. E a gente tem também a questão da multa e da indenização, que vão ser fundamentais para exercer até um papel coercitivo, né, no sentido de pressionar a outra parte a não violar esse contrato. E em situações de operações mais relevantes, mais críticas, com dados mais sensíveis, por que não exigir um seguro de proteção de dados, né, que já vem sendo comercializado para a cobertura de eventuais incidentes. Isso é bem interessante também. No que se refere à relação com o titular dos dados, o principal documento que vai regular é o aviso de privacidade, que é o documento pelo qual a companhia vai externar a sua preocupação em relação à LGPD, vai externar não só a sua preocupação, né, mas as medidas que efetivamente ela adota. Esse aviso de privacidade, é importante mencionar que ele tem que ter uma linguagem clara, de fácil compreensão, né, tem que ser algo bem acessível para o titular dos dados, que a gente não sabe qual é o nível de instrução, qual é o nível de conhecimento técnico, né, e jurídico acerca da LGPD. Então, ele tem que ter uma linguagem bem simples que esteja ao alcance de todos. O conteúdo mínimo, ele deve conter quem é o responsável pelo tratamento de dados, e aqui vai entrar a figura do controlador, é o controlador que vai estar identificado para o titular dos dados, que vai ser o canal, né, de exercício dos direitos, os tipos de dados tratados e a finalidade do tratamento, até para a questão de atendimento do princípio, né, da minimização dos dados e do atendimento à finalidade. Então, não posso coletar dados indiscriminadamente, isso tem que ser previamente estabelecido pela empresa, informado para o titular. Eu tenho que ter uma base legal, e aí a LGPD traz 10 bases legais pelas quais você tem autorização para tratar dados, então tem que escolher uma delas necessariamente. Eu tenho que prever o tempo de retenção desses dados. Mais uma vez, toda essa operação de tratamento de dados, ela tem que ser previamente planejada. Então, inclusive, eu tenho que ter mecanismos, né, para fazer esse controle de encerramento dos tratamentos de dados. Tenho, obrigatoriamente, que indicar quais são os direitos dos titulares e como eles poderão exercer esse direito. Então, tem que disponibilizar canais, um e-mail, um telefone. E aí, se for telefone, naturalmente, essas ligações precisam ser gravadas.
né? Ou até um saque, né? Um atendimento ali automático pelo portal que a empresa utiliza para atender aos direitos dos titulares. Tenho que também estabelecer a questão do compartilhamento. Então, o titular, ele precisa estar ciente de que os dados dele podem ser compartilhados, se for o caso, e com quem eles poderão ser compartilhados. E no caso de sites que utilizam cookies, também é importante mencionar qual é a política de cookies da empresa. Inclusive, nos últimos dias, a gente tem visto muito isso, né? Dificilmente você entra num site agora que não te informa previamente a política de cookies para você poder fazer a navegação. E aí é importante mencionar que os cookies necessários, eles podem estar, né, pré-selecionados ali para a opção do titular dos dados, mas aqueles que não são necessários, eles não podem ser previamente selecionados e tem que permitir que o titular faça essa gestão de escolher quais cookies ele quer ou não utilizar e tem que ter instrução também de como ele pode fazer isso, como que ele pode fazer essa gestão da utilização dos cookies. E já finalizando, é importante mencionar que todos esses processos de gestão do contrato, eles precisam ser revisados periodicamente. Então, a gente tem, de repente, costume, né, de não revisar os contratos periodicamente, principalmente quando eles têm um prazo determinado, mas aqui, no que importa a LGPD, é importante essa revisão, é importante a auditoria. Se você utiliza como diligência os formulários, é importante também estabelecer uma periodicidade para que esses formulários sejam respondidos e, principalmente, é importante que haja treinamentos, né? Que as pessoas que vão fazer a gestão desse contrato, que vão fazer o atendimento aos titulares dos dados, tenham um treinamento para isso, porque a LGPD, como a gente sabe, é muito mais do que a adequação a uma lei, é uma mudança cultural. Então, as pessoas precisam estar preparadas, não adianta investimentos em ferramentas, porque o elo mais fraco dessa relação e do cumprimento dessa lei somos nós, né? Então, a importância dos treinamentos periódicos. Esses treinamentos eles têm que ser dados quando a empresa faz a implementação, quando chega um funcionário novo e periodicamente. E, por fim, é a importância de manter os registros. Então, se você está lidando com a política de privacidade e você faz essa revisão, por exemplo, anualmente, é importante que você tenha um registro dessas revisões, que você faça um relatório onde você vai colocar quais foram todas as versões que já existiram e o que foi modificada em cada uma. Da mesma forma, em relação aos contratos, todas essas operações, até para atendimento do princípio da prestação de contas, devem ser registrados e isso vai fazer toda a diferença para o caso de eventual incidente, já que a autoridade, na hora de aplicar uma sanção, ela não vai olhar só para a infração, mas como vai olhar para o todo, né? Então, a partir do momento que a empresa consegue comprovar, através desses registros, que ela está comprometida e que ela adotou medidas preventivas para tentar evitar aquele incidente, para cumprir a lei, menor vai ser a sanção que ela vai receber. Então, o registro é a cereja do bolo nesse caso. Na verdade, em todas as operações que envolvem tratamento de dados, o registro é fundamental. Acho que o Gilberto vai até comentar sobre isso também, sobre essa questão dos registros. Agora eu vou passar a palavra para ele para falar um pouquinho para a gente sobre a questão da segurança da informação. Obrigado, doutora Amanda. Vou compartilhar minha tela aqui com alguns slides que eu preparei para a gente. Aqui. Tem algumas perguntas aqui, Gilberto. Você quer responder já? Vamos. Isso. Quais diligências devem ser feitas para verificar o grau de conformidade do parceiro? As diligências são, como eu disse, os formulários com os questionários que você pode enviar para ele e fazer constar uma cláusula no contrato, no sentido de que aquelas declarações que foram preenchidas nesse formulário são verdadeiras e aí elas passam a fazer parte integrante do contrato. Pode ser também por meio da auditoria e pode ser por meio da certificação.
Teremos acesso aos slides? Sim. Sobre a multa. Bom, a multa ela pode ir de 2% do faturamento até 50 milhões. E depende também de regulamentação da NPD, essa parte de fiscalização, mas é importante a gente mencionar também que as sanções elas não se resumem à multa, tem outras que eu considero até pior, né, como a publicização da infração, a proibição de tratar dados, que importa praticamente o encerramento das atividades da empresa. Então, é importante a gente estar focado na multa, mas também nessas outras penalidades. E ainda sobre a multa, como eu disse anteriormente, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer a aplicação dessa multa, ela não olha só para a infração, ela tem uma visão holística, tem uma visão do todo. Então, quanto mais você conseguir comprovar que a sua empresa adotou as medidas necessárias, preventivas, para evitar aquele incidente, ela tem uma política de segurança da informação, tem um aviso de privacidade, deu treinamento para os colaboradores, possui ferramentas adequadas, menor vai ser, ou deve ser, pelo menos, a relevância dessa multa. Muitos operadores de dados fazem uso de softwares e até mesmo outras organizações para a prestação de seus serviços ou oferecimento de seus produtos. Como podemos regular contratualmente essa suboperação do tratamento de dados fornecidos pelo controlador? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, você tem que observar se vai poder ter ou não a subcontratação de operadores. A partir do momento que você autoriza a subcontratação de operadores, você precisa exigir que esse subcontratado atenda às exigências do contrato, e aí você também pode fazer essas diligências prévias em relação ao subcontratado. E é importante também que você estabeleça que subcontratante e subcontratado sejam solidariamente responsáveis pelas suas obrigações, né, que vão ser naturalmente subcontratadas. Então, basicamente, são esses 3 cuidados: as diligências prévias, a exigência de submissão às mesmas cláusulas do contrato principal e a responsabilidade solidária entre os suboperadores. Este aviso de privacidade pode estar dentro do contrato de trabalho, por exemplo? Pode, no que diz respeito aos colaboradores, né? Porque a gente tem, o colaborador é um titular de dados, obviamente, mas a gente também tem aqueles externos. Então, a gente tem que ter 2 tipos de política: aquela que é interna, e aí a gente pode inserir ela no contrato de trabalho, e a gente também tem aquela que é externa, que não é voltada para os colaboradores, né? Que é voltada para o público em geral. Então, sim, pode ser dentro do contrato de trabalho quando se referir aos colaboradores. Quando sites, programas e etc. só concordam com acesso após aceitar obrigatoriamente o termo de responsabilidade. Bom, em primeiro lugar, essa solicitação do consentimento, né, que a gente verifica em alguns programas e sites, ela tem que ser granulada. Ou seja, eu não posso colocar um textão com vários consentimentos e no final uma caixinha para eu clicar que aceito. Então, é aquela questão que eu falei, né? A mesma coisa que se aplica para os cookies. Eu tenho que fazer a diferenciação daquilo que é necessário e daquilo que é facultativo. Porque realmente, dependendo do programa que você quer utilizar, ele não vai poder ser executado se você não fornecer algum tipo de consentimento, né? Por exemplo, é o caso das redes sociais, que para você gravar um vídeo, por exemplo, no Instagram, você tem que dar o acesso ao seu microfone e à sua câmera. Eu já tive uma experiência, por exemplo, com um banco que pedia para ler as minhas mensagens. Naturalmente, acredito que isso não é necessário para a execução do contrato, né, para utilizar o Internet Bank. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação do que é necessário, do que não é,
E em relação àquilo que é facultativo, esses consentimentos têm que estar de forma granulada, de forma separada, para que você possa fazer a gestão caso a caso. Se isso não acontece, é porque a empresa está em desconformidade com a LGPD e você pode exercer os seus direitos de titular, questionando, denunciando. E aí, apesar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não estar constituída, existem outros órgãos que podem fazer esse tipo de fiscalização, como o Ministério Público ou o PROCON, quando se tratar de direito do consumidor, e acredito que até o Ministério Público do Trabalho, quando envolver relações trabalhistas. Muitas empresas acessam banco de dados internacionais ou utilizam serviços como armazenamento em nuvem de empresas situadas no exterior. Um exemplo muito comum é o próprio Gmail corporativo. Como que podemos regular contratualmente essa transferência internacional de dados? A LGPD direciona algum sentido a esse assunto? Bom, a LGPD trata da transferência internacional dos dados no artigo 33. É um artigo que depende inteiramente de regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a gente ainda não tem essa regulamentação. Então, é importante realmente que a gente trate isso no contrato, mas quando a gente está lidando com empresas, grandes empresas de tecnologia, como é no caso do seu exemplo, a gente não tem esse poder, infelizmente, né? A gente acaba se submetendo aos contratos de adesão dessas empresas, e apesar de conter cláusulas leoninas, se você parar para ler, geralmente essas empresas já estão se adequando, já tem um grau elevado de conformidade com a LGPD, até em razão de exigências vindas da GDPR, né? Porque são empresas que operam mundialmente, então provavelmente já tem esse nível elevado de adequação. Mas a questão de negociação de cláusulas realmente fica muito difícil negociar com essas empresas de grande porte. Como posso comprovar que o parceiro atendeu minha solicitação de exclusão dos dados? Você pode exigir uma certificação acerca dessa exclusão. E tem empresas, inclusive, especializadas em fazer esse descarte e certificar. E é importante você constar no contrato essa obrigação do seu parceiro fornecer às custas dele esse certificado de exclusão. Em órgão público, creio que não existe multas em valores. Realmente, essa questão de multas para órgãos públicos é sempre bem controvertida, né? Já que, no final, quem acaba pagando a conta é o próprio contribuinte. Então, a gente não sabe como que isso vai ser tratado pela autoridade, mas é provável que sempre caia nessas questões mesmo que a gente vê em outras matérias do direito, que é de isentar, né, em relação a esses valores, porque no final quem paga a conta são os contribuintes mesmo. E no final aqui teve um comentário do Fábio Vieira sobre a atuação do Ministério Público. Ele até colocou o Distrito Federal, que é um dos mais atuantes, né? E dos titulares de dados. Exatamente, Fábio. O Ministério Público do Distrito Federal já havia iniciado 50 investigações antes da vigência da LGPD e provavelmente, né, vamos ter muito mais. A LGPD entrou em vigor na sexta-feira passada. Nessa segunda-feira, nós já tivemos a primeira ação do Ministério Público, que surpreendeu 0 pessoas, e já tivemos, inclusive, a sentença também, que extinguiu essa ação, porque o site entrou em manutenção, e aí a gente não sabe se foi estrategicamente ou se foi para se adequar à LGPD, mas a questão é que já foi julgado também, mas o Ministério Público com certeza vai vir com mais ações e acredito que associações de defesa do consumidor também. Como estabelecer um prazo máximo para tratar dados de ex-funcionários? Por exemplo, mesmo após o fim do contrato? Sim, pode ficar até após o fim do contrato. E aí é importante vocês se atentar
para os prazos prescricionais do direito do trabalho, né? Na verdade, eu nem vou poder entrar no mérito desses prazos prescricionais, mas esse é um dos critérios principais para a gente observar essa questão dos descartes dos dados. Então, enquanto a gente correr o risco de ser acionado e tiver que usar esses dados para prova, que é uma das autorizações que a lei nos dá, né, de usar dados pessoais para se defender em processo, enfim, é importante a gente manter esse arquivo. Esse é um dos critérios que a gente pode utilizar. Gilberto, só essas por enquanto. Muito bom. Tá com você. Bom, obrigado. Queria fazer só um comentário antes de entrar na parte de comentário das normas. É que, assim, vejo muitas pessoas preocupadas com as multas. Na verdade, a multa, obviamente, que é uma preocupação, mas eu tenho visto, pelo menos lá na GDPR, quem acompanha as multas aplicadas na GDPR, as multas são de valores relativamente baixos, coisa de 1.000 euros, 1.500 euros, 400 euros. Ou seja, o maior problema não é exatamente o valor da multa, mas é em ser multado, né? Isso acaba atrapalhando no compliance de algumas empresas e até em relação como a doutora mesmo comentou, em relação à opinião pública, né? Só a gente lembrar que quando fazendo um paralelo aqui, quando a gente tinha a ISO 9000, o lançamento da ISO 9000, muitas empresas que se certificaram com ISO 9000, elas colocavam no cartão, no site, no carro, em tudo quanto é lugar lá, dizendo que era certificada compliance ISO 9000. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa parecida com essa em relação ao LGPD, porque a opinião pública já começa levemente a ter uma preocupação com privacidade. Então, vai acontecer, e não vai ser muito distante, acredito, que o consumidor vai escolher fazer um negócio com uma empresa e não com a outra, porque uma, talvez, demonstre que trata melhor os seus dados privados do que outra. Então, isso é uma questão importante, a gente tem que avaliar também, não é só pela lei, não é só pela multa, né, mas também por outros critérios dessa situação. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? Acho que todos estão vendo aí minha tela. Aqui, isso. Bom, a ideia é de falar um pouco das normas, até por uma questão a gente falou bastante sobre evidências aí, né? Então, questão de como ter a ideia das evidências registradas. Então, as normas ajudam isso. E as normas ajudam também porque a multa, agora voltando a falar de multa, ela vai ser modulada, né, de acordo com a demonstração da empresa que se preocupou com o dado pessoal dos seus consumidores, dos seus colaboradores. E a questão da compliance com as normas é um grande demonstrativo, né, que a empresa pode dar, dizendo assim, olha, eu estou preocupado com a privacidade ou com a segurança da informação e com isso eu tenho essa situação. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui da família de normas da ISO IEC 27000. Basicamente, 3 normas nos chamam bastante atenção para esse caso específico de aplicação da LGPD. Primeiro é a ISO 27001, que é um padrão, estabelece um padrão de sistema de gerenciamento de segurança da informação, né? E aí como operar, manter o sistema de gestão de segurança da informação. A ISO 27002, que é uma norma agora que fala sobre boas práticas, o código de práticas, boas práticas para fazer a implantação da política de segurança, e a 27701, que essa é uma norma que para a gente tem que olhar, para quem está pensando em implementar a LGPD, tem que ser olhada com muito cuidado, né, nesse caso. Por quê? Porque ela vai fazer exatamente essa união entre a 27001, a 27002 e a LGPD. Né? Então, eu vou falar um pouco mais detalhado dela nessa situação. Então, a ideia dela aqui é fornecer diretrizes e requisitos sobre a proteção e privacidade de dados. Né? Aí, olha só, ajudando já os controladores e operadores a implementar processos de controle de dados robustos. Então essa é uma norma que deve ser observada com cuidado para quem pensa em implantar a LGPD. E aí, falando só para a gente entender o contexto, né, da 27001, é um padrão internacional, uma norma que define, né, como vai ser a estrutura da política e procedimentos para os controles que eu vou utilizar na gestão de risco e de segurança da informação. Então, essa aqui é a ideia da 27001. Né? E aí está, de novo, né? Ser certificado na 27001 mostra que a empresa possui, definiu e implementou o processo eficaz de segurança da informação. De novo,
evidências, caso aconteça um vazamento, de você expor essas evidências e ter a ideia, ou ter pelo menos um pleito de modulação daquela multa, já que você está demonstrando claramente que você teve a preocupação, né, a empresa teve a preocupação de proteger os dados pessoais. Considera basicamente, né, no caso da 27.001, os ativos que estão sendo protegidos, o gerenciamento de riscos, vamos falar um pouco de gerenciamento de riscos um pouco mais à frente, e os objetivos de controles e controles implementados, né? Então, ou seja, basicamente aqui ele vai dar uma visão dos riscos, dos ativos que estão sendo protegidos, dos riscos que eles estão correndo e da questão dos objetivos e controles implementados. A 27.001, ela tem uma característica interessante, que ela não é uma norma que implementa uma solução estática, ela é uma solução dinâmica. Então, ela trabalha num ciclo de PDCA. Então, eu vou planejar a implantação da norma, fazendo todos os levantamentos, análises da situação toda, levantamento dos ativos, vulnerabilidades e riscos. Eu vou fazer a implantação dessa norma, então vou fazer a implantação lá dos controles necessários, né, para fazer esse controle do sistema de gestão de segurança da informação. Vou auditar periodicamente, então vou fazer a verificação, né? E caso tenha alguma coisa fora do normal ou fora do que é o adequado, que foi estabelecido como objetivos da política, então eu vou fazer a adequação para isso. Então, a 27.001, ela é um sistema, né, que roda dentro de um PDCA. Então, essa é uma questão que é uma norma dinâmica para isso. Em relação a 27.002, né, então a gente tem agora aqui um objetivo principal da 27.002, que é proteger as informações de diversos tipos, né, de ameaças, aqui estão dizendo alguns, garantir continuidade de negócio, então agora já está falando de ataques, né, de resposta a incidentes, minimizar os danos aos negócios, caso tenha algum tipo de ataque, algum tipo de invasão ou vazamento, né, e maximizar o retorno de investimentos e as oportunidades de negócio para isso aqui. E aí, a gente está trabalhando basicamente na ISO 27.002 com esses serviços de segurança da informação, que é basicamente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do dado, né, para essa questão, né? Confidencialidade, desculpa, a integridade e disponibilidade dos dados para isso aqui. Bom, e aí, no caso 27.002, a gente tem basicamente 3 fontes principais para estabelecer os requisitos de segurança. De novo, né, sempre falando aqui da parte de riscos, né? Então eu vou ter levantamento dos ativos, que na verdade são as informações que a empresa tem, classificar esses ativos em ordem de criticidade ou de privacidade, e vou analisar os riscos que esses ativos estão correndo em relação à questão de ataques ou de vulnerabilidades nessa questão. É interessante ou importante observar o atendimento dos requisitos legais, contratuais, estatutários envolvidos nos negócios. Aí tem a questão da questão jurídica ou de leis, né, nessa situação. E ele vai definir os princípios, objetivos e requisitos para o processamento das informações desenvolvido para apoiar as operações das organizações. Então, já começa a falar aqui também da parte de processamento das informações, né, que tem, obviamente, uma aderência grande com o que a LGPD exige ou sugere ou solicita nessa situação, para isso. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas são todos os itens, né, que a ISO 27.002 ela aborda. Então, tem aí uma série de capítulos, né, que eu vou tratar, e cada um desses capítulos tem os controles. Então, a ISO 27.001 e 27.002 é uma norma que ela é certificável da empresa. A empresa tem alguns controles que ela já tem que implementar, tem uns checks que ela tem que implementar, e ela pode, então, ser certificada nessas normas, né? De novo, gerando evidências de que a empresa está preocupada com a proteção do dado pessoal, né, que ela tem, o controle, que ela tem o acesso, o armazenamento para isso aqui. E aí, na questão que eu tinha comentado, análise de risco é uma questão importante, ou seja, eu vou destacar aqui de tudo que a 27.002 tem, basicamente 2 coisas. A primeira delas é a análise de risco, né, porque a parte principalmente para direcionar a parte de investimentos, né, prioridade de investimentos que as empresas têm em relação aos controles que ela precisa implementar para estar de acordo com a LGPD e também de acordo com a norma, né, com a ISO 27.002, para isso aqui. Então,
analisar, né, os gastos com controles, como eu falei, e a questão do ambiente em si de riscos que os dados estão expostos, nesse caso aqui. Muito bem. Bom, aí, e a outra situação que eu vou chamar a atenção aqui e destacar bastante é a gestão de incidentes de segurança da informação, né? Ou seja, a empresa ela tem que estar preparada também para, caso aconteça algum incidente de segurança da informação. Aí, na verdade, eu vou até fazer uma análise um pouco mais ampla, porque não existe nada 100% seguro. Então, a gente tem a chance, né? Ou seja, existe sempre a chance de ter algum incidente de segurança para a empresa. E a gente sabe que a gravidade, né, ou o impacto, na verdade, que aquele incidente de segurança vai causar em relação ao ataque em si, vai depender de quão preparado estava a empresa em lidar com aquela situação. Se a empresa está preparada ou adequadamente preparada para lidar com esse incidente de segurança de informação, ela vai literalmente passar, né, com alguma turbulência, mas ela vai conseguir se recuperar sem muitos problemas. Se ela não está preparada para isso, é uma situação grave que pode, inclusive, implicar em fechar o negócio. Então, a gente teve aí exemplos recentes, né, da Garmin, que sofreu um ataque de ransomware e impactou em vários negócios da empresa, ficou alguns dias com os negócios paralisados, né? E assim, o que se tem no mercado é que ele pagou um resgate, né, por causa do ransomware nessa situação. E a gente teve, nessa semana agora, no começo dessa semana, o ataque também é público, da Equinix, que é um grande provedor americano de internet, né? Nesse caso, aparentemente, o Equinix estava muito melhor preparado para o incidente de segurança, porque eles fizeram uma divulgação bem passo a passo, uma linha de tempo de como é que foram tratadas as questões, e aparentemente eles foram atacados por um ransomware, mas o impacto geral na empresa foi mínimo, né? Eles conseguiram recuperar todas as informações e conseguiram funcionar a empresa, provavelmente, pelo que tudo indica, sem pagar nenhum resgate nessa situação. Então, veja, essa é uma questão importante, né? De ter, né, essa preparação, porque incidente de segurança sempre vai acontecer. Você sempre tem a chance de acontecer e tem que estar preparado para isso, nesse caso aqui. Chegamos, então, agora a 27.701, que é uma extensão, como eu falei, do sistema de gestão de segurança da informação, que a 27.001 define, e dos controles de segurança que a 27.002 tem, né? Ou exige ou solicita, né? E aí vai fornecer diretrizes e requisitos sobre a proteção da privacidade. E aí a gente tem um outro sistema agora. Enquanto a 27.001 ela definiu um sistema de gestão de segurança da informação, a 27.701 ela estabelece um sistema de gestão de privacidade da informação, que está exatamente ligado com a LGPD. Então, essa é uma questão importante, né? Fornece diretrizes e requisitos sobre a proteção de privacidade, ajudando os controladores e operadores, como a gente tinha comentado anteriormente nessa situação. E aí tem uma questão interessante, a doutora Amanda falou sobre a parte de certificação, a 27.701 ainda não tem uma certificação formal estabelecida, mas ela é uma norma certificável. Ela tem uma série de requisitos que provavelmente, num futuro próximo, a gente vai ter também, como tem na 27.001 e 27.002, a gente vai ter também uma certificação 27.701, que é exatamente uma questão importante para quem está pensando em fazer a parte de implementação da parte de LGPD. E aí você pode implementar, inclusive, na verdade, uma coisa não depende da outra. Não preciso ter a 27.001 ou 27.002 implementada para fazer a 27.701. Eu posso fazer tudo isso já num único processo, né? já fazendo todas as questões da 27.001, a 2 e a 701 também, nesse caso aqui. Então, a 27.701 ela tem essa estrutura aqui, ó, né? Algumas coisas são ligadas, olha só, como eu falei, ela integra, né, com a 27.001 e 27.002, então ela tem requisitos específicos que são citados na 27.001, alguns requisitos específicos que são citados na 27.002, né? E aí tem algumas diretrizes adicionais
para os controladores e para os operadores. Então, veja que ela está completamente ligada à LGPD. E aí tem alguns anexos, que são esses aqui, ó, né? E aí, eu chamo a atenção para esse anexo aqui, ó, que ele tem um mapeamento já dentro da própria norma entre a LGPD e a 27701. Então, ou seja, já tem uma conexão da norma com a LGPD já, nesse caso, o que é bastante interessante também, né, para quem está pensando, como eu falei, em implantar a LGPD, já seguir, já tem um caminho, pelo menos, para trilhar nessa situação, né? A 27.701, assim como a LGPD, é ideal para todos os tamanhos e organizações que desejam demonstrar que protege os dados pessoais, né? Então, essa é uma questão interessante também, importante. E aplica-se para qualquer tipo de empresa, empresa pública, privada, entidades governamentais. Então, é uma lei, é uma norma que eu sugiro para quem está pensando em fazer, né, a implantação, que olhe com cuidado para a norma. Já está disponível, já foi traduzida para português, ela saiu em inglês, agora já está disponível em português, a norma, né, já na BNT. Então, é bem tranquilo aí nesse caso. No mais, agradecer aí o convite da doutora Amanda para a gente conversar um pouco sobre isso. Vou deixar aqui meus contatos do site da empresa, meu e-mail, o LinkedIn e meu celular aqui, né, para isso. Temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Tirso. Quando falamos de dados em repouso e o aspecto da confidencialidade, uma adequada gestão de acesso e aplicações de banco de dados sempre operacionais aliada ao uso de ferramentas de segurança firewall, isso. É obrigatório, na verdade. Olha só, Tirso. Na verdade, dependendo do tipo de onde você armazena o banco de dados, né, é recomendado que você use da criptografia não só para senhas, né? A gente tem que lembrar que os dados pessoais podem estar, por exemplo, num notebook de um colaborador, porque ele tem uma planilha, ele tem uma tabela ou ele tem um documento que tem ali dados do colaborador que estão armazenados no seu notebook da empresa. Então, ou seja, é também recomendado que você trate, né, a criptografia dos discos, né, das máquinas que estão armazenando esses dados também, né? Não só máquinas, como tablets, smartphones, ou seja, hoje, né, isso é uma grande dor de cabeça. A informação ou o dado pessoal pode estar espalhado por diversos dispositivos diferentes, né? E aí, essa é uma questão que deve ser observada como um todo, né? Não é só exatamente no banco de dados que está armazenado no servidor, né? Eu tenho dado pessoal em muitos lugares, né? Muito bem, doutora Amanda. Não só Passa a digitais palavra para também, você. né? Offline também. Não só em arquivos digitais também, né? No Exatamente. offline também. Exatamente. Não, eu tenho vários exemplos de, por exemplo, impressões em impressoras coletivas, que foi impresso 2 documentos, o cara colocou como rascunho um deles e ficou como rascunho uma informação privada, né? E foi para o lixo, né? Sem nenhum tipo de tratamento adequado. Tem um caso que foi noticiado recentemente de uma loja que aproveitou os currículos para embalar, Isso, eu para vi. embalar vidros. Muito bem lembrado, excelente, muito bem lembrado. Exatamente. E aí, Vamos ver veja, um dado pessoal, complicadíssimo. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver, a gente já parte para o encerramento. Bom, vamos esperando aí para ver se chega. Vou fazer... Se o Gilberto quiser fazer as considerações finais dele. Sim, o caminho, assim, parece um caminho difícil, mas, na verdade, com um pouco de planejamento e uma boa estratégia, acho que é possível fazer uma boa implementação da LGPD. A gente tem algumas guias, tem alguns caminhos, já como as normas da ISO, já ajudam bastante nessa situação, nessa questão em si, né, de implementação da LGPD. E, infelizmente, né, a gente vai ter que aguardar também algumas interpretações da lei, que a NPD vai nos fornecer, né, nesse caso. Porque tem algumas coisas na lei que não estão ainda claras. A gente vai ter que
solicitar alguns esclarecimentos em relação a isso. Exatamente, né? Mas apesar da gente ainda não ter a LGPD, a gente já tem a possibilidade de exercitar alguns direitos. Claro que a gente entende a dificuldade de implementar sem que tenha a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também o elevado custo, né, que isso representa para as companhias, não só em termos financeiros, mas também em termos de mudança cultural, toda essa movimentação dos colaboradores, né, essa questão de virar a chave e começar a se planejar e agir no cotidiano, né, com observância dessas normas. Realmente é uma dificuldade grande fazer essa guinada, mas eu acredito que a gente tem que olhar sempre para a LGPD como uma oportunidade de adequação dos nossos procedimentos internos, né, uma oportunidade de conferir maior segurança para os nossos clientes, para os nossos colaboradores e principalmente reforçar a nossa marca e o valor da instituição no mercado. Como o Gilberto disse no início da apresentação, isso faz toda a diferença aí perante os olhos dos clientes e também dos investidores, dos parceiros contratuais. Então, o recado que eu deixo aqui no final é que a gente tenha otimismo em relação à entrada da LGPD em vigor e realmente acredite e foque nas oportunidades que ela pode representar para as companhias, né, e para o Brasil, no geral, que já vinha perdendo oportunidades de negócio, de investimentos de capital estrangeiro em razão da ausência da vigência da LGPD. Agora, já partindo para o encerramento, a gente vai assistir um vídeo institucional da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tem um comentáriozinho aqui do Tirso também, para o Gilberto. Exatamente, eu acredito realmente nisso, que a adequação para 27.001 e 27.701 vão tornar as empresas com certeza melhores e com menos risco de operação. Pessoal, muito obrigado pela presença aí de todos, pela disponibilidade desse tempo. E a gente fica à disposição também, né? Tem nossos contatos aí e eventuais dúvidas, podem entrar em contato. A gente vai finalizar então agora, mais uma vez agradecendo. Deixa eu ver, chegou uma pergunta aqui. Amanda, é compulsório apresentar o certificado de descarte das informações? Não, não é compulsório, mas isso pode gerar algum problema em relação à comprovação. Se você encontrar outros meios para fazer essa comprovação, ok. E, assim, não necessariamente vai te ser exigido também, né? Mas a gente tem que se preparar para o pior. Então, é importante, é uma medida preventiva, na verdade, não que ela seja obrigatória nesse momento. Vou deixar só uma dúvida no ar aqui, que é uma questão que alguns clientes, eu tenho discutido com alguns clientes, como é que a gente pode resolver. Imagina que, vamos falar que a empresa tem um banco de dados com vários dados pessoais, né? E aí teve o consentimento, armazenou esses dados no banco de dados e vem fazendo backup desse banco de dados durante 6 meses. Depois de 6 meses, esse titular de dados revoga o consentimento. Mas tem 6 meses de backup com o dado dele armazenado dentro. O que eu faço com esse backup? Só deixar essa pequena dúvida com vocês, que é uma coisa que a gente tem discutido bastante, de como é que eu faço nessa situação. O dado está num backup, né? Ou seja, eu vou voltar 6 meses de backup e vir removendo esse dado todo, né? Então, ou seja, tem algumas dúvidas técnicas, a gente vai ter que tratar de uma forma bem assim, pontual, e tem que ter a evidência que você eliminou aquela informação. Então, ou seja, a gente vai ter que botar um pouco a cabeça para funcionar aí, para fazer como é que vai avaliar isso. Assim, sem compromisso nenhum com a técnica, será que não seria o caso de deixar anonimizado, criptografado, não sei, algum tipo que não vinculasse mais a pessoa e aí não se aplicasse mais a LGPD? Em algumas situações que você pode anonimizar, é tranquilo, né? A outra forma, mas tem formas que você não tem como anonimizar. Então, aí não tem jeito. Uma alternativa, né, que talvez seja possível em alguns lugares, é você criar um banco de dados à parte de pessoas que removeram o consentimento.
Então, quando você voltar ao backup, aí, imediatamente você vai lá e apaga o banco de dados que desceu do backup, vamos chamar assim, né? Então, o banco de dados que está em produção, vamos chamar assim, não tem os dados pessoais, né? Mas ainda assim você tem um backup de 6 meses atrás que está armazenado em algum lugar, né? Ou pode estar armazenado em algum lugar. Então, assim, algumas questões para serem abordadas aí para frente. Realmente o caminho aí até a gente entender tudo, né, é longo e Verdade. precisa ser começado trilhado para já. Então, era esse o recado que a gente queria passar, né, sobre aspectos mais práticos da lei. Espero que a gente tenha colaborado aí com os participantes. E agora, sim, o vídeo institucional da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Obrigada, pessoal. Obrigado.